Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. Um vídeo que viralizou na internet trouxe de volta ao centro das discussões um tema delicado e complexo: a exploração sexual e a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Muitos pais ficaram assustados. Profissionais e autoridades se mobilizaram então para buscar soluções rápidas para esse problema que não é novo. Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que protege as crianças no ambiente digital e responsabiliza as plataformas pelos conteúdos publicados ganhou protagonismo nos debates. No panorama de hoje, vamos tentar compreender melhor como todas essas situações podem afetar o comportamento e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. A adultização infantil nas redes sociais é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso aqui no estúdio com a psiquiatra especialista na saúde da criança e do adolescente, Ana Maria Lopes, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. E pela internet, nós ouvimos a psicóloga Carolina Dantas, psicoterapeuta sistêmica, coautora de vários livros sobre adolescência e educação. Ana Maria, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando desse tema, né, tão importante da proteção da criança e do adolescente. Ana Maria, esse tema não é um tema necessariamente novo, né? Já se fala sobre essa questão de proteger as crianças e os adolescentes já há algum tempo. Agora, eu queria saber como é que as redes sociais agravaram esse tipo de problema e quais os efeitos isso tem causado nas crianças e nos adolescentes hoje. As redes sociais, elas agravaram e a gente espera até que a gente consiga fazer aí algum tipo de barra, de reflexão, porque a exposição da criança à própria tela, em termos do desenvolvimento tanto psíquico, emocional e até da saúde orgânica, não deve ocorrer até 2 anos de idade. E de 2 até 5 anos de idade, esse processo deve de ser 1 hora por dia e monitorado pelos pais. E monitorado quer dizer sentado ao lado, acompanhando. E não é essa realidade que a gente vê. E, infelizmente, cada vez mais você tem crianças que portam o seu próprio celular ou que têm acesso ao celular dos pais para fazerem postagens ou até serem postados por eles. Pois né? Essa questão de serem postados que eu acho que é o nosso foco da discussão, né? Ou seja, crianças que inocentemente, eventualmente, se colocam na frente da tela e postam determinados conteúdos que podem ser usados por outras pessoas também, né? E isso eventualmente pode causar aí problemas nas próprias crianças, enfim. Como é que isso, você vê esse momento especificamente desse vídeo que foi publicado na internet, que as crianças inclusive podem estar sendo usadas, né, para se ganhar dinheiro por adultos? A gente vem acompanhando isso de uma forma crescente. Não é? Isso é quando um influenciador ele consegue, né, trazer essa denúncia, isso ter uma visibilidade, isso tem uma importância para a gente reforçar aquilo que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, as outras instituições também articuladas ao cuidado da criança e do adolescente, já tem colocado há mais de uma década, né? Na última década e, sobretudo, nos últimos 5 anos, o pós-pandemia, foi marcado muito com um acesso cada vez mais liberado do uso das mídias, das redes sociais, por crianças e pelas famílias. Pois é, e qual deve ser aí o papel dos pais nisso? Quer dizer, a gente tem a questão do acompanhamento das telas, do que as crianças assistem, mas também
aconselhamento, talvez, sobre o que elas publicam? Como é que deve ser o comportamento dos pais diante disso tudo? O comportamento dos pais, né, que cabe aos pais, é a proteção da criança e do adolescente. A gente sabe, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já tem mais de 3 décadas, né, e está estabelecido lá todos os pontos, né, que infelizmente ainda é preciso legislar novamente, refazer as reconexões, né, dentro da própria lei, para que essa lei seja exercida, né? Então, é papel não só dos pais, como da escola, e eu acho que essa convocação da própria sociedade, em vez de dar like, né, naquela situação da criança que se expõe, as mídias sociais têm também a forma de denunciar como considerando um conteúdo inadequado, e isso vai ser verificado pelas mídias. Eu acho que isso é um papel social de cada um, né, que está aí mergulhado por um motivo ou outro nas redes sociais, né? E rede social não é lugar de criança e de adolescente, né? Uhum. E até ressaltando muito isso, essa questão do prejuízo que as telas têm trazido para as nossas crianças e adolescentes, e prejuízos não no campo de aumento de transtornos de ansiedade, de transtornos do humor, do tipo depressivo, né? Então, o adolescente começa a seguir um influencer fitness, da malhação, e ele às vezes começa a ir por caminhos que levam a comprometimento tanto da sua saúde mental, né, como da sua saúde física, né, que estão articuladas o tempo todo aí. Isso mesmo. Bom, a gente perguntou para a psicóloga Carolina Dantas quais os possíveis prejuízos podem ter as crianças e adolescentes que se expõem nas redes sociais, justamente sem ter a exata noção do que isso significa. Vamos ver o que ela respondeu, olha só. Um dos prejuízos, né, um dos perigos que isso pode trazer é a culpa, é o arrependimento, são as chantagens que aquilo pode gerar, né? Aquela vergonha a respeito de alguma determinada exposição, o uso dessas imagens, o uso desse conteúdo por pessoas que vão fazer outro tipo, né, de manipulação ali com essa imagem, que não era a intenção inicial desse adolescente, que nem passou pela cabeça dessa criança que iria acontecer. Essas fotos, esses vídeos rolando soltos aí, né, no YouTube, nas plataformas aí de vendas de pornografia. Então, o que isso vai gerar na vida dessa criança ou desse adolescente, nem tanto no futuro, mas no presente, porque às vezes a consequência ela é imediata, né? É um clique ali. Ana Maria, o que é mais comum hoje em dia? É o caso daquela criança ou adolescente que eventualmente publica alguma coisa e depois se arrepende, fica envergonhado, sente culpa, alguma coisa? Ou a questão de aquilo que foi publicado também ser tomado por outras pessoas, pelos próprios colegas, às vezes, fazer um tipo de bullying digital? Isso acontece? Acontece, infelizmente, o tempo todo. A gente que atua, né, na clínica da saúde mental, que recebe adolescentes e crianças em sofrimento, muitas vezes elas chegam, por exemplo, com uma recusa a ir à escola. Ela simplesmente fala assim, não quero mais ir à escola. Não quer mais ir à escola. Então, toda alteração comportamental, ela deve ser sinal de alerta para os pais e para a própria escola. Porque muitas vezes, né, a gente tem situações, por exemplo, um colega pediu, começa ali às vezes até uma relação de afeto, né, de um certo até enamoramento entre colegas,
às vezes pede para, me manda um nude, né? Que hoje é uma prática comum, né? Que eu acho que os pais têm que orientarem os adolescentes, as crianças sobre esses riscos, né? Da exposição do próprio corpo e do uso que o outro vai fazer disso, né? Então, às vezes a gente tem um adolescente que um colega, por exemplo, vaza um nude dele para a turma toda do colégio. Aí como que ele volta para a escola? E até que os pais, né, consigam montar esse quebra-cabeça, é um processo que às vezes leva a um sofrimento psíquico grave, até, infelizmente, situações de tentativas de autoextermínio. Pois é um negócio, nossa, é difícil até imaginar. Enfim, bom, uma outra questão que a gente abordou com a psicóloga Carolina Dantas é sobre a admiração que muitas crianças têm em relação a alguns influenciadores. Se antigamente muitas delas queriam ser modelos ou artistas, hoje muitas querem ser youtubers ou tiktokers. Como lidar com isso? Vamos ver o que ela disse. Hoje o imaginário aí ele está preenchido por essa possibilidade de ser um influencer, de ser um youtuber, porque é sedutor, né? Essas crianças e adolescentes, eles estão o tempo todo em contato com pessoas que estão dizendo, olha como é bom, legal ser quem eu sou, porque eu ganho dinheiro, porque eu sou visto, reconhecido, só mostra o lado bom ali. Então é extremamente sedutor e compreensível que os nossos filhos desejem ser blogueiros influencer. Eu acredito que desejar ser não é o grande mal. Então a gente não tem que intervir tanto no campo do desejo. Acho que a conversa tem que fluir a partir do que é saudável ou não, de que influencer, que blogueira, que blogueiro a gente admira. E esses adolescentes, essas crianças, eles precisam ter, não é a gente excluir isso, porque não dá mais para voltar atrás e excluir. Não vai ver, não vai acompanhar. É sobre escolher quem eu acompanho, quem eu admiro e por que essa pessoa é admirável ou por que essa pessoa não é admirável. Ana Maria, nesse caso de crianças e jovens que gostam de brincar, vamos dizer assim, né, com a própria câmera, de colocar uma coisinha e tudo. Eu tenho uma filha de 5 anos que às vezes ela pega o celular, vira para ela e fala, né, para a câmera como se estivesse falando para alguém. Possivelmente ela deve ter visto isso num vídeo ou em qualquer coisa. Não é, vamos dizer assim, é algo que tem que ser monitorado, mas também, de uma forma ou de outra, ela está exercendo um pouquinho de criatividade, ela está fazendo uma coisa diferente. Até que ponto isso pode ser saudável para se criar alguma coisa diferente, para se exercer a criatividade, e até que ponto que devemos ter cuidado para que aquilo não possa ser usado no futuro contra ela, utilizado por pessoas de má fé e de má intenção. Isso é extremamente importante, não é? Igual se citou o exemplo da sua filha, super bacana, ela está, talvez, entrando já aí nessa questão, né? De algo que a identifique com o pai, né? Alguém que é do setor de comunicação, que em algum momento ela provavelmente assistiu na mídia e, quem sabe, vai ser o campo vocacional dela, né? O importante é acompanhar e eu vou compartilhar, eu compartilho com um poucas grupo de poucas pessoas, com as famílias, né? Recente, o próprio aplicativo que a gente usa mais para mensagens, né? Ele passou a ter a opção de não permitir que as pessoas do grupo compartilhem uma foto de uma criança ou qualquer foto que você compartilhou, né? Porque às vezes se tornou tão comum esse ato de compartilhar que não se pede autorização. E o nosso corpo, a nossa imagem, né, ela também está submetida à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem que pensar isso em relação às nossas crianças, enquanto filhos, sobrinhos, netos, até inclusive a imagem do adulto, né, de
ter autorização para compartilhar e ir ali acompanhando, né? Porque hoje é muito fascinante, né? Nós que somos do século passado, a gente batia uma fotografia e às vezes tinha aquela decepção, que inclusive o rolo de filme queimava. Ficava sem a imagem. E hoje a gente está diante de uma outra realidade. A criança, ela se autofotografa, ela vê a sua própria imagem, né? E isso é muito bacana. Pois é, uma questão que eu queria já pegar desse ponto é o seguinte: às vezes ela faz isso, o pai coloca ou a mãe coloca, e fica-se hoje, eu vejo em adolescentes muito, essa questão da necessidade da aceitação, de ter muitos likes, de ter muitas curtidas, de ser admirado pelos outros. Isso pode gerar algum tipo de questão de frustração no futuro, algo que não seja tão que não seja tão inocente, entre aspas? Pode gerar algum problema de comportamento aí, ou de desenvolvimento? Olha, hoje as frustrações, elas são muito imediatas, né? A gente quer ter satisfação, quer ter reconhecimento e recompensa de forma muito imediata, né? Como se a gente estivesse em um fast food. Então, às vezes as consequências são imediatas. Até para o pai ou para a mãe, eu postei a foto lá no grupo da família e não teve comentário, não teve like. E dependendo da fragilidade emocional que aquela pessoa, na qual aquela pessoa se encontra, ela pode já desenvolver ali uma alteração de ansiedade, uma alteração do sono e a somatória disso levando a transtornos psíquicos mais graves, né? A gente tem que lembrar que nós hoje vivemos numa sociedade com um aumento importante do sofrimento psíquico. Esse sofrimento psíquico, ele veio para idades mais precoces. E aí, nesse ponto, eu até acho muito importante a gente, como profissional, né, da área da saúde, dizer isso. Vamos promover fatores de proteção. É que a criança se veja a sua imagem no celular, né, que saia de uma imagem bonita. Isso é um processo que vai fazer parte do desenvolvimento dessas crianças, que ela queira até filmar também, mas vamos construir fatores de proteção. O que é que você vai filmar, o que é que você vai expor, a importância da proteção do corpo, inclusive das idealizações, né? Porque o adolescente, quando ele vê que o influencer, ele tem lá milhões de seguidores e que às vezes um pequeno post fez ele até dobrar de seguidores, ele tem essa ideia que isso vai acontecer com ele, né? E tem, inclusive, adolescentes, que às vezes é um público que os pais deixam, inclusive, com um acesso maior, né, às mídias sociais, que eles começam a seguir um influencer com dicas de alimentação, começa a fazer restrição alimentar, criando transtornos alimentares, ou começa a fazer práticas de atividades físicas sem supervisão, né, tendo lesões. Então, a nossa sociedade, a gente tem que passar um pouco a bola também para os pais, né, que são os imediatos ali, mas eu acho que a sociedade como um todo, inclusive quando a gente não é a minha criança, não é, né, o meu familiar direto, mas eu posso, já que é para dar clique, fazer um clique, fazer a denúncia. Essas denúncias são anônimas nas mídias, para que se verifique. Se for algo tranquilo, ok. Entrando nesse assunto, eu queria mudar um pouquinho o enfoque, mas falando ainda, né, da questão da adultização, desses aspectos legais, inclusive da regulamentação dos conteúdos publicados nas redes sociais. A gente ouviu, nesse caso, a promotora Graciele de Rezende Almeida, que é do Centro de Apoio das Promotorias de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Olha só o que ela disse sobre isso.
O Estado brasileiro, a Constituição da República, ela coloca a responsabilidade compartilhada entre a família, a sociedade e o poder público de garantia, de proteção de crianças e adolescentes. O poder público precisa fazer algumas regulamentações. As redes sociais, elas precisam sim, as plataformas precisam sim assumir a responsabilidade que lhes é própria, né? Não é possível que essas grandes empresas, esses grandes conglomerados, eles ganhem tanto dinheiro, que eles tenham plena ciência do conteúdo que é produzido, tanto que você vê que os algoritmos funcionam exatamente assim, catalogando os gostos das pessoas, né? Assim, basta você, às vezes, só de falar alguma coisa já começa a aparecer no seu feed propaganda, então eles têm noção do que está sendo produzido ali, das informações, dos dados pessoais das pessoas. Se eles têm informação sobre o que está sendo produzido, eles precisam atuar para impedir a violação de direitos de crianças e adolescentes. Pois é, como é que você vê essa questão de... Inclusive, a gente tem um projeto... Aliás, antes de você responder, eu queria mostrar, porque a gente tem os principais pontos do projeto de lei, que é o 2628, que uniu políticos de diversas tendências para poder proteger as crianças e os adolescentes. Vamos ver, então, os principais pontos desse projeto. As plataformas deverão ter nível máximo de proteção de dados de crianças e adolescentes. Ferramentas devem permitir que os responsáveis controlem tempo de uso, contatos e localização. Proibidos os anúncios direcionados a menores com base nos perfis comportamentais. Contas de crianças devem ser vinculadas às dos responsáveis legais. Materiais de abuso infantil devem ser removidos e às autoridades comunicadas. As multas podem chegar a 50 milhões de reais por infração. Ana Maria, diante do que disse a promotora, diante dessa nova lei que está tramitando aí, que com grande tendência de ser aprovada aí em um tempo rápido, como é que você imagina que podemos caminhar daqui para frente? Você acha que é um bom marco aí, que nossas crianças vão estar mais bem protegidas num futuro próximo? Legislar, né, é sempre importante, mas a gente sabe que há na natureza humana uma tendência de burlar a lei, não é isso? Então, por isso que as campanhas, né, que os próprios legisladores, eu acho que terão que se envolverem também, as sociedades, né, seja da educação, da saúde, da assistência social, nossos grandes parceiros aí, que é o Ministério Público, Defensoria Pública, né, a gente tem que fazer um movimento muito grande para a conscientização desses pais. Eu, como profissional psiquiatra, às vezes, quando eu falo com a transição infância e adolescência, 10 anos de idade, que não se usa o celular debaixo da cama a madrugada inteira. O adolescente não quer escutar isso. E muitas vezes a maioria dos pais dizem da impotência de impedirem esse uso. Então, a gente tem que criar estratégias para fortalecer esses pais, para exercerem esse cuidado lá nesse interior, né, do lar, do quarto, né, das 4 paredes que esse adolescente está. Trazer esses adolescentes para as praças, práticas de esporte, de atividade física, de brincadeiras, do lúdico, né? A nossa sociedade esqueceu que brincar e o lúdico, ele é constitutivo da mente humana e do processo de desenvolvimento humano. E ele, inclusive, é necessário até na vida adulta e na senilidade. Então, a gente tem que ter uma sociedade que garanta, né, esses espaços para que a gente consiga que a lei aconteça e seja aí exercida, né? Perfeito. Ana Maria, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Ok, eu te agradeço pela oportunidade e nós estamos aí nesse processo de luta, né, para que haja uma conscientização de que lugar
de criança e de adolescente não é na mídia social. Até gostaria de fazer um pequeno comentário, que é como deixar uma criança, estamos em Belo Horizonte, todo mundo conhece a Praça 7, né? É deixar uma criança e um adolescente às 22 horas, ou pode até ser mais cedo, na Praça 7, sozinho. Vai acontecer muita coisa que não deveria acontecer. Isso mesmo, muito obrigado. O Panorama termina aqui. Se você quiser rever esse programa, basta ir ao portal da Assembleia, ao YouTube ou ao seu tocador de podcast preferido. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.